Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. E quero já aproveitar e chamar sua atenção para o fato de que de hoje a 8 começam as comemorações dos 90 anos de nossa igreja. Já na quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, estaremos na Câmara Municipal do Recife, numa sessão solene alusiva aos 90 anos da igreja. E à noite, na mesma quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos reunidos em nosso templo com uma sessão de abertura da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, também uma sessão solene, uma sessão especial. E a partir daí, de sexta a domingo, uma série de conferências. Isso na próxima semana, ao final desse programa, apresentamos com maior riqueza de detalhes essa previsão de planejamento. Mas quero, nesse instante, convidar a todos para meditarmos na Palavra de Deus e deixar aquele abraço todo especial para os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide do seu caminhar e guie os seus passos. Que Deus o abençoe. No livro do profeta Isaías, no capítulo 10, eu gostaria de ler os versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Nem sempre nós gastamos tempo refletindo sobre algumas coisas encontradas na Bíblia Sagrada a respeito da equidade e da justiça. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus fala muito a esse respeito. Primeiro, ao nos apresentar um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que ama a todos indistintamente, e a partir daí já estabelecer um princípio e uma proposta, o princípio de que devemos agir da mesma forma, assumindo essa mesma atitude. Além disso, vamos aprender, principalmente com Jesus Cristo, que o grande mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí nós temos um resumo de toda a lei. A obediência à lei acontece quando demonstramos amor e assumimos uma atitude de amor. E quando Jesus é indagado a respeito de quem é o próximo, ele conta através de uma história que o próximo é aquele que se aproxima do necessitado, e aí estabelece esta relação entre aquele que tem uma necessidade e aquele que pode fazer algo em prol do suprimento dessa necessidade. Coloca-nos, portanto, de modo claro que a atitude que Deus espera encontrar em nós é esta atitude em relação ao próximo, em relação às outras pessoas, independente de quem seja. O critério passa a ser não o critério da importância de alguém, não o critério do nível de relacionamento que temos com esse alguém, mas o critério da necessidade. É isso que fica claro na história contada por Jesus, que fala de pessoas que não se conheciam, mas que se encontram numa situação na qual um está extremamente necessitado e o outro faz por ele tudo quanto ele necessita. Mas é importante que você entenda que esse conceito de justiça, de equidade, está presente em toda a Bíblia. Não apenas na relação de Deus conosco, mas na relação entre os homens. Jesus ensina no Sermão do Monte conceitos maravilhosos, extraordinários. Um deles, elementar para um bom relacionamento, e que nós devemos fazer com os outros tudo quanto desejamos que os outros nos façam. O uso desse critério, a aplicação desse critério em nosso dia a dia seria suficiente para que os relacionamentos fossem muito mais saudáveis, muito mais equilibrados, muito mais amistosos, muito mais construtivos e, finalmente, muito mais pacíficos. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Jesus estabelece um parâmetro extraordinário que deveria gerir todos os nossos relacionamentos e todas as nossas atitudes. Mas quando voltamos ao Antigo Testamento, especialmente nos livros proféticos, vamos encontrar uma clara declaração, um brado contra a opressão provocada pelos poderosos. Nesse versículo que lemos, nós encontramos especificamente a preocupação com aqueles que têm o poder para estabelecer leis, aqueles que decretam leis e que o fazem de maneira injusta, aqueles que decretam leis injustas e por estas leis oprimem, promovem a opressão,
ou possibilitam a opressão são absolutamente condenáveis diante de Deus. Preocupa-nos encontrar muitas vezes, por parte de pessoas que têm o poder, a atitude de interesse próprio em lugar do interesse coletivo. Quando colocamos alguém num cargo público, nosso entendimento e nossa expectativa é que o interesse público deve prevalecer. Isso deveria ser regra, jamais exceção. Esse deveria ser o comportamento natural. E todas as vezes que as pessoas agem motivadas por interesses pessoais, elas vão ser induzidas ao erro e à injustiça. No estabelecimento de leis injustas ou em comportamentos injustos na direção do que é público ou em atitudes injustas em relação aos mais necessitados. O texto está lançando, portanto, um desafio. O desafio de que as pessoas ajam, em especial aqueles que têm o poder e a oportunidade, ajam de maneira coerente, tendo como referência o bem público e a igualdade entre os homens. Nosso desejo, nossa expectativa, nossa proclamação é no sentido de que, assim como está previsto e estabelecido nas Escrituras, que aqueles que têm o poder para governar ajam de forma justa, de forma equitativa e de forma benéfica para a população. É claro que encontramos, sim, pessoas de bem que usam o poder público para exercer e promover o bem comum. Nosso desejo é que os nossos governantes, como um todo, assumam essa postura e essa atitude. Estarão realizando aquilo que é previsto nas Escrituras. Estarão fugindo daquilo que é condenável e reprovável nas Escrituras. Estarão promovendo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e, por conseguinte, uma sociedade cujas relações são mais felizes. Que vivamos esta sociedade e que lutemos por isso, para que a justiça prevaleça, para que aqueles mais necessitados não sejam oprimidos, não sejam massacrados por leis ou por atitudes injustas, e que haja equidade e equilíbrio entre as pessoas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina sobre todas as coisas. E agora, especificamente, agradecemos o alerta encontrado na Tua palavra quanto à justiça social, algo que deve estar presente, algo que deve ser buscado. Ó Pai, que os nossos dirigentes, aqueles que têm em suas mãos o poder para estabelecer leis ou para cumpri-las, ou mesmo para julgar o seu cumprimento, que eles façam isso com equilíbrio, com equidade e com a Tua sabedoria. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.